Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Deus seja com todos os que ouvem e atentam para a sua voz, a sua palavra. Que o Espírito Santo seja com todos vocês. Um instantinho só. Bem, veja só, amiga e amigo. Veja só o que Deus fala na sua palavra com respeito àqueles que estão perdidos, desorientados, vivendo por viver e que não têm esperança, não tem esperança de nada na vida. Já pensou? Uma pessoa que nasce, cresce, desenvolve, mas não há perspectiva dentro de si, não há sonhos dentro de si, não há esperança. Uma pessoa assim é uma pessoa vazia. A alma está completamente vazia. E esta criatura sofre. E ela, muitas das vezes, sofre calada. Absolutamente calada. E eu queria que você, que é uma dessas pessoas, você que tem sofrido horrores, e você sempre faz a avaliação, sempre coloca na balança os bons e os maus. E você diz assim, poxa, os maus se dão melhor do que os bons nesta vida. Você chegou a essa conclusão. E você fala, que esperança há para mim? Você que gosta da verdade, ama a verdade, mas você está vazia. E olha aqui ao seu redor, de um lado para outro, e vê que os bons descem às sepulturas, mesmo fazendo suas bondades. Mas os maus, eles corrompem, desmentem, roubam, eles fazem tudo que desagrada a Deus. E aparentemente, aos olhos humanos, estes são os que se dão bem. E o pior, deixam sementes, como os seus filhos e outras tantas pessoas que seguem-nos nesta vida insana e pensam que tudo vai ficar assim. Mas olha só, você que está do lado, vivendo o lado avesso da vida. Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma criatura, não é perfeita, como ninguém é perfeito, mas pelo menos você tenta fazer o que é certo, vive no que é certo. Então, olha só, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Ele diz assim, assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo, santíssimo, num alto e santo lugar habito. Como também habito com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar da vida o espírito dos abatidos e para dar vida o coração dos contritos. Isso é muito forte. Então, aquelas pessoas que vivem do lado avesso da vida, que não conseguem nem entender a existência de Deus. Poxa, se Deus existe, mesmo, essas pessoas dizem, por que tanta injustiça? Por que tantos disparates? Por que os justos sofrem mais do que os injustos? Esses pensamentos passam na cabeça de todo mundo. E parece que os injustos se dão bem e os justos se dão mal. Porém, Deus disse, eu habito no alto e santo lugar. Habito na eternidade. Mas também habito com o contrito e abatido de espírito. E eu creio que o Espírito Santo, nestas palavras, está falando com pessoas agora, nesse instante. Deus está falando com você que está contrito, está abatido. A sua alma está abatida, contrita. Deus habita com você. Ele habita lá em cima, no alto dos altos, no santo lugar, mas habita também com os abatidos, os contritos. Ele não habita com os ímpios. Ele não fala que os ímpios, eu habito com todos, não. Ele habita com os contritos, os humildes, os abatidos, os que foram derrotados por esta vida, por este mundo. Estão fracassados, estão caídos. Então Deus tem um cuidado muito especial com aquelas pessoas rejeitadas, aquelas pessoas complexadas, aquelas pessoas que dizem, puxa, para mim não dá nada certo. Talvez você tenha até inveja dos ímpios, inveja dos injustos, porque eles se dão bem, mas você não consegue ser como eles, porque a sua natureza é de justiça. Mesmo assim, você sofre, você padece, mas Deus habita com você, minha amiga. Eu amo esse texto, eu amo esse texto. Eu amo a palavra de Deus, toda ela. Mas há textos que são, assim, evidentes, claros, não deixam nenhuma dúvida, nenhuma. Qualquer incrédulo pode entender isso aqui. Deus habita com os humildes, os contritos, os abatidos, os derrotados, supostamente derrotados, são considerados derrotados para o mundo, mas não são considerados para Deus. Ele vê e habita com as pessoas assim. E por que ele habita? Porque ele está esperando que as pessoas contritas e abatidas de espírito digam, puxa, se Deus existisse, ele com certeza me veria e me tiraria dessa situação. Deus está ouvindo os seus pensamentos, ouvindo os seus pensamentos. E ele está aí junto de si, minha amiga e meu amigo. Por isso que Jesus disse, vinde a mim,
todos os cansados e sobrecarregados. Ele não falou isso para os que estavam bem, para os que tinham dinheiro, saúde, força, vigor, juventude, riqueza, glória. Não! Ele falou, o convite é para os contritos e abatidos de espírito. Não é maravilhoso? Você acredita nessas palavras? Você acredita? Olha, eu creio, eu tenho certeza que Deus está aí agora com você, que está abatida. Mesmo sendo pecador, não importa. Talvez você seja um dos piores pecadores, mas o seu coração é humilde, é contrito, está abatido. Então ele se aproxima de você para estender as mãos. Ele convida você, vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Ele não pode pegar a pessoa pelo colarinho e trazê-la para si. Ele não vai fazer isso. Ele até poderia, mas Deus nos deu um poder. Cada ser humano nasce com esse poder. O poder de livre escolha. Cada um tem o livre direito de escolher sim ou não. Por isso ele dá inteligência, ele dá sabedoria, para que a pessoa venha liberalmente invocá-lo. Liberalmente dizer, eu preciso, eu quero, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Jesus nunca disse não para ninguém aqui na terra. Jesus nunca disse não. Até aquela mulher sírio-fenícia que vinha pedindo, Senhor, minha filhinha está terrivelmente endemoniada, socorre-me. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando-a de cachorrinho, não. Mas Jesus queria deixar registrado neste mundo para todas as pessoas vindouras, que ele testa, ele suscita a fé dentro de nós. Então Jesus disse, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Quando ele falou assim, a mulher sabiamente, com muito fervor, disse, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas e eu quero só uma migalhazinha. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Por causa desta tua palavra, os demônios já largaram a sua filha. Ela está livre. A palavra dela, a confissão de fé, de confiança em Jesus, essa expressão de fé, fê-la uma criatura livre. Livrou a filha dela. E essa mulher não era judia. Ela era sírio-fenícia. Então, veja que Jesus está junto de todos. Não importa se é judeu ou se é gentio, se é católico, se é espírita, evangélico, muçulmano. Não importa a religião. Não importa qual clube que torce. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa se é religiosa, religioso ou não. Onde quer que haja uma pessoa contrita e abatida de espírito, uma criatura que
almeja o que é justo, o que é reto, ali está Deus, pronto para agir. Mas ele precisa ouvir a pessoa pedir. Ele precisa. Porque quando a gente ora, quando a gente pede a Deus alguma coisa, a gente está mostrando fé. A gente está esboçando uma fé. Porque a gente ora e fala com alguém que a gente não vê, não toca, não sente. Isso significa que a gente crê. Que a gente acredita. Isso é fé. Isso é fé. E Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, eu creio que o Senhor Jesus está aí junto de si. Eu creio nessa palavra. Você está aflita, sofrida, cansada de ver o mal prevalecer aqui neste mundo? O mal prevalece neste mundo, aparentemente, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, quer dizer, está sepultado nas trevas. Então, quem vive nas trevas e gosta das trevas, esses são os ímpios. Os ímpios são aqueles que vivem na impiedade, gostam do que fazem de errado. Com licença. Deus fala 2 vezes. Uma já é suficiente, mas ele fala 2 vezes, repete 2 vezes. No último versículo de Isaías 48, ele diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. O profeta Isaías falando. Quem diz é Deus. Ele está repetindo as palavras de Deus. Não há paz para os ímpios. Os ímpios não têm paz. Quer dizer, aqueles que gostam de viver nas trevas, gostam do que é errado, gostam do pecado, gostam mesmo, curtem bem as maldades, as perversidades, curtem a crueldade, gostam de ouvir os gritos de dor daqueles que são pequeninos e estão sob os seus pés. Gostam de ouvir. Então Deus diz: não há paz para eles. Não há, e eu creio nunca haverá. Porque gostam daquilo. Mas há pecadores, há pessoas que vivem no pecado, dependem do pecado para sobreviver, para comer, para dar pão aos seus filhos. Mas são pessoas que não gostam daquilo. Elas fazem por uma questão de sobrevivência. E Deus sabe disso. Deus ama os aflitos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados. Por isso que ele diz: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com os abatidos. Eu habito com aqueles que estão abatidos, quer dizer, foram derrubados, estão fracassados, perderam tudo, estão na miséria, viviam na opulência, hoje estão no zero, estão mendigando, pedindo pão nas ruas, moradores de ruas. Deus habita com toda essa gente. E ele tem o prazer de estender a mão para aqueles que o invocam com sinceridade. Sinceridade. Esse é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai. Ele ouviu a minha oração, o meu clamor, que eu nem sabia falar.
quando eu nem sabia falar, ele ouviu o meu clamor. E hoje nós temos esse privilégio, essa glória, essa riqueza. Não há riqueza maior para mim do que ter o privilégio de falar dele para outras pessoas e dizer para as pessoas que estão a sofrer ou sofrendo como eu estava, e dizer para elas: olha, Deus habita no alto e santo lugar, mas habita também com você que está sofrendo aí num hospital, num presídio, sofrendo em casa, você que foi jogada na rua, você foi despejada pelos próprios filhos, como o caso daquelas duas irmãs. O pai já havia falecido e elas pegaram um advogado, e como a mãe delas era analfabeta, então elas pegaram um advogado, fizeram uma declaração e ela colocou o dedo, o polegar, aceitando os termos daquele escrito, daquela decisão. Quando dizia: eu abro mão de todas a minha herança para as minhas filhas. E essas filhas pegaram aquela carta, aquela declaração, entraram na justiça e ganharam a causa. E o que ela fez? Elas fizeram? Pegaram as coisas da mãe, puseram numa mala, uma malinha, e colocou-a para fora de casa. E a mãe tinha ajudado o pai a construir aquela riqueza que elas queriam tomar posse. Então elas expulsaram a mãe de casa para ficar com seus bens. E muitos filhos perversos, conscientemente, têm feito isso com os seus pais. E a Bíblia fala, um dos mandamentos com promessa, seguido de promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E aquelas duas mulheres formadas, elas expulsaram a mãe, a própria mãe de casa, para ficar com os bens, e dividiram os bens entre elas. Coisa cruel. Mas Deus é grande e justo e magnificamente bom, justo. Pensa que isso passa e Deus não vê? Não, minha amiga. Ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele habita com os abatidos, os humildes. Então ele habita com você. Você está aí, talvez urrando de dor por uma injustiça cometida contra você. Talvez você esteja doente, enferma, aflita. Talvez você esteja vivendo os últimos momentos da sua vida. Mas se você disser simplesmente: oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, ele vai te ouvir. Ele ouviu o clamor de uma pessoa que, poucas horas antes, vinham condenando-o na cruz, um dos ladrões. Os dois vinham condenando Jesus. Mas em determinado momento, um deles reconheceu que Jesus realmente era o Salvador. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, na hora, disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Esse é o Jesus que me salvou. Esse é o Jesus que tem salvado milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora. E pessoas que estavam perdidas, e pessoas que estavam passando fome, e pessoas que estavam doentes, e pessoas que estavam morrendo, e pessoas que estavam vivendo do lado avesso da vida, que eram injustiçadas, enfim, mas eram humildes e contritas de coração. Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Ele ouve o seu clamor. É por isso que ontem nós lemos aquele texto maravilhoso, né, que Jesus disse, vale a pena repeti-lo, vale a pena repeti-lo, lá em João, o Apocalipse, melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 3 e versículo 5, quando Jesus disse assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. São pessoas que um dia estavam contritas, abatidas de espírito, e Jesus estendeu a mão, e elas foram salvas, e elas se mantiveram seguindo Jesus todos os dias da sua vida. Então, ele diz, esses são os vencedores, que serão vestidos de vestes brancas. E ele enfatiza, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus tem riscado o nome do livro da vida de muitos que vieram para ele, que comeram, beberam, alcançaram uma vida de qualidade, uma vida abundante, mas, com o decorrer do tempo, se tornaram maus, se tornaram pessoas cruéis, ímpias. Quer dizer, Jesus os abençoou, mas eles deram as costas e seguiram as suas vidas, igualzinho os 9 leprosos que foram curados, mas e viram o outro, o 10º, também ser curado, e viram o 10º ir lá agradecer Jesus. Eles não, os 9 ficaram para trás, foram embora, foram cuidar de suas vidas. Jesus está falando aqui, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, porque ele registra os nomes, o que eu entendo na minha concepção, na minha interpretação, eu entendo isso aí. A pessoa tinha o seu nome escrito no livro da vida, estava lá escrito, mas ela mesma decidiu por si própria deixar a carreira da fé e cuidar dos seus bens, das suas propriedades, das suas riquezas. O nome dessa gente foi riscado do livro da vida. Jesus disse, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E mais, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus é misericordioso, ele está junto dos contritos e abatidos de espírito. Ele salva todos os contritos e abatidos de espírito. Agora, se a pessoa, depois que foi salva aqui na terra, e virar as costas para Jesus, ele vai lá e apaga o seu nome do livro da vida. Foram gerados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Mas viraram a casaca, viraram as costas para Deus, ele vai lá, risca os seus nomes no livro da vida. Então, há chance
do nosso nome ser riscado do livro da vida. Eu sei que há chance de eu ter o meu nome riscado do livro da vida. Mas Deus me deu inteligência, Ele me deu percepção, Ele me deu consciência na sua palavra, sabedoria da sua palavra, para que eu mantivesse a minha lealdade, fidelidade para com Ele. E como eu não sou burro, eu preservo isso como a menina dos meus olhos. Esse é o tesouro que o Senhor, meu Deus, me deu. O tesouro que ninguém pode tomar, que ninguém pode roubar, que ninguém. Porque ele está dentro de mim. É o Espírito Santo, o Espírito da vida. Ele quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. O Espírito Santo. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele mesmo, uma pessoa suja, imunda, uma pessoa que não tem nenhum valor, que não tinha nenhum valor, como eu, nenhum valor, nada, zero. Ele não só salva, não só liberta, não somente cura, mas, sobretudo, faz morada dentro da gente. E a gente tem paz, graças a Deus. A despeito de todas as lutas e problemas, nós temos a paz dele dentro de nós. Mas, quanto aos ímpios, o ímpio é aquele que faz o que não presta, gosta do pecado. Eu sei que existe Deus, eu sei, mas eu quero é viver na gandalha, eu não estou pouco me incomodando com os outros. O ímpio é aquele que tem consciência da sua impiedade, mas não tem nenhuma simplicidade, honra ou humildade para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, ele pensa que com o seu dinheiro, seu poder, com a sua força, ele vai viver a eternidade. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio que sabe que está fazendo a coisa errada, mas não quer deixar. Mas o outro não, é pecador, mas é um pecador arrependido. Eu sou um pecador arrependido. E eu creio que muita gente que está me ouvindo também é. Minha amiga, meu amigo, Deus, o Todo-Poderoso, habita aí com você. Você que está participando desta live, você que participa, você que está buscando o Espírito Santo, você está se esforçando, ainda não buscou, ainda não, ou melhor, não alcançou, mas continue buscando, porque vale a pena. Vale a pena você perseverar até o fim, porque Deus aprecia aqueles que são perseverantes. Perseverantes. Os perseverantes são pacientes, porque esperam. Ficam ali. Não deixam, não saem dos pés do Senhor. Pode ter certeza que o nosso galardão está nos aguardando. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.